Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a prova de 2011 do Enem, questão 80 da prova azul diz: segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008 do Ministério de Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétricas 80%, termoelétrica 19,9% e eólica, infelizmente, só 0,1%. Só 0,1%. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado. Como assim? Como é que funciona uma termoelétrica? Você tem um combustível, e aí você queima esse combustível, e aí você usa esse calor gerado para aquecer água. A água vai virar vapor, e o vapor vai mexer as turbinas. Eu não sei desenhar turbinas. Vai mexer as turbinas, parece um moinho de vento. Mexer as turbinas e as turbinas então vão gerar energia. Isso vai para as torres de transmissão e tudo mais. Tá. Dependendo do combustível que você usar, nós temos gás natural 6,6%, biomassa, que é justamente queima de madeira, por exemplo, que é 5,3%, derivados do petróleo como a querosene 3,3%, querosene, diesel, energia nuclear 3,1% e carvão mineral 1,6%. Com a geração de eletricidade de biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Como assim? É igual a gente viu lá no vídeo sobre biocombustível. Você tem a planta faz fotossíntese, ou seja, para ela crescer, ela tira CO2 da atmosfera. E aí você pega essa planta e transforma ela em combustível. E aí quando você transforma essa planta em combustível, ela vai liberar CO2 na queima, mas há uma compensação porque você não está adicionando um CO2 novo na atmosfera. Meio que você pegou emprestado o CO2 para fazer a planta e agora está devolvendo na combustão. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano, CH4, das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. Como que acontece isso? Você tem, por exemplo, uma barragem aqui. A hidrelétrica funciona na base de uma barragem. E aí você tem água acumulando aqui, desse lado da represa, e do outro lado está saindo um pouquinho só. A hidrelétrica funciona justamente por conta da diferença de potencial gravitacional entre essa água aqui e essa água aqui. E aí ela vai entrar aqui no meio, vai fazer girar a turbina, né, enquanto ela cai aqui por dentro. E isso segue pelas linhas de transmissão e tudo mais. Só que nesse negócio de você fazer uma barragem no rio, você acaba alagando uma região bastante grande. E aí você mata afogada um monte de plantas, por exemplo, ou animais que não conseguiram escapar e tudo mais. Para você implantar uma hidrelétrica, você tem que fazer um estudo de impacto ambiental bastante rigoroso e tudo mais. E inevitavelmente existe uma perda bastante grande de cobertura vegetal, porque você vai inundar essa região. A planta, como é que você vai tirar a planta do lugar? Como é que você vai tirar a floresta dali? Você não tira. Então você alaga e essa galera toda morre. E aí, como não tem oxigênio, por que não tem oxigênio? Porque você está cobrindo isso aqui de água, tá? Vai ter pouco oxigênio lá no fundo, e lá no fundo vai ter uma ação bacteriana que vai liberar justamente o metano. Então a hidrelétrica está emitindo metano, mas não existe uma compensação, não tem nenhum mecanismo que absorva o metano, tá? Principalmente que absorva o metano no uso da hidrelétrica. Então você só está jogando o metano sem tirar nada, que é diferente do que está acontecendo aqui na termoelétrica. No Brasil, em termos de impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, fazer um parênteses, esse aqui é gás do efeito estufa e esse aqui também é. As hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte limpa de energia, contribuindo para minimizar o efeito? Claro que não, ela está emitindo metano, então não é uma fonte limpa. Letra B, uma fonte eficaz de energia.
tomando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados, é uma fonte eficaz? Ela pode ser. Ela não necessariamente é. Se você for construir numa região plana, como por exemplo a Amazônia, alô Belo Monte, isso aí você não vai ter uma diferença de altura muito grande, então você não vai ter uma diferença de potencial, de energia potencial muito grande. Então vai ser uma hidrelétrica com uma potência instalada pequena. É diferente do que acontece, por exemplo, na Itaipu, que você tem uma inclinação no rio bastante grande, razoavelmente grande, e aí você tem uma potência instalada maior. Mas isso não tem a ver com o efeito estufa. Ele está perguntando é efeito estufa, ele não está perguntando de se está produzindo mais ou menos. E aí, letra C. Uma fonte limpa, a gente viu que não é. Não afetando ou alterando níveis de gás de efeito estufa. É claro que ele está emitindo gás de efeito estufa, então não é limpa, ele afeta sim. Letra D. Poluidora, colaborando com níveis altos de gases do efeito estufa em função de seu potencial de oferta. Resposta, então, letra D de, sei lá, de destruição. Olha que coisa. E aí a letra E, só pra gente dar uma olhada, alternativa. Vá! Hidrelétrica é alternativa, com 80% da matriz energética brasileira sendo composta por hidrelétrica, ela é alternativa. Alternativa a quê, né? Tomando-se por referência a grande emissão de gás de efeito estufa das demais fontes geradoras. Pô, comparando com a eólica, que não gera nada, não tem nada a ver, né? Letra E também está errada. Então é isso aí, galerinha. Se você quiser saber mais sobre esse negócio aqui, esse ciclo de carbono aqui, dá uma olhada lá no vídeo sobre biocombustíveis, dá uma olhada lá no vídeo sobre ciclo do carbono, nunca é demais, ciclo biogeoquímico. E aí, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal para ficar sabendo sempre das novidades. Amanhã tem mais, até a próxima!